Olá, mais uma vez o programa Universo Feminino está chegando aí na sua casa e hoje nós vamos falar sobre Janeiro Branco. Nossa convidada especial é a Renilde e ela vai falar um pouco aqui sobre a saúde mental, os cuidados que a gente deve tomar. Também a Érica, da Coisas de Érica, que sempre dá dica aqui no nosso programa, vai contar uma experiência sobre uma depressão pós-parto que ela teve e como foi para ela restabelecer a sua saúde mental. Então, vale muito a pena você assistir o programa que está imperdível. Antes da gente começar e apresentar as nossas convidadas, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida. A Bíblia nos fala sobre um homem que tinha um nome que não significava uma coisa boa. O significado do seu nome é aquele que traz dor, que é Jabes. Mas um dia ele tomou a decisão, ele pediu a Deus para que pudesse mudar a sua sorte. E aquele homem foi atendido. Como é importante nós termos uma atitude. Se nós estamos em um momento difícil, se é um momento que causa dor, nós temos que pedir socorro, nós temos que tomar a atitude de pedir ajuda, porque nós seremos socorridos. Então, vale muito a pena a gente analisar, ver como está. E se estiver precisando, não tem nenhum problema em gritar, porque se gritar, alguém nos ouvirá. Muito bem? Então, nós vamos aqui apresentar nossas convidadas. Renilde, seja bem-vinda mais uma vez, já é de casa, né? Obrigada. E nós temos aqui também a Érica, que a Érica faz parte do programa como todo mais. A Érica vai contar experiências aqui pra gente, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e é uma reflexão muito importante para a vida de muitos e a gente se encontrar às vezes, eu preciso disso ou daquilo, vai ser de muita ajuda para muitas pessoas, não é verdade, Érica? É verdade, Kênia. Obrigada pelo convite. Espero que seja uma ajuda para muitas pessoas, que possa, ser de exemplo para a pessoa conseguir e certeza que ela vai. Então, nós estamos aí no mês de janeiro e nós sabemos dessa campanha que é o Janeiro Branco. Então, a Renilde já vai falar para a gente, vai começar falando sobre o porquê o Janeiro Branco, por que o branco? Certo. O Janeiro Branco é o início de um ano novo, né? Normalmente, o janeiro a gente faz muitas metas. Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu pretendo comprar isso. Então, assim, o branco é como se fosse um livro em branco, que você vai escrever a sua história. Então, a gente pegou o janeiro, né? Quem formou esse Janeiro Branco foram os psicólogos lá de Minas Gerais, e desde lá a gente vem falando sobre esse Janeiro Branco, como a gente tem o Outubro Rosa, né? E aí ficou esse Janeiro Branco para a gente falar da saúde mental, né? Para a gente pensar o quanto é importante a gente lidar do que tem dentro da gente com as nossas emoções. Por isso, Janeiro Branco. E como é interessante esse branco, Renilde, porque você falou que você pode escrever uma nova história. E quantas pessoas que pensam que não pode se reinventar, que não pode escrever novamente, que já está escrito, não tem mais como mudar. E isso serve muito de lição que a gente pode sim mudar. A partir de hoje, quero mudar, eu consigo. Com certeza, com certeza. Tem pessoas que mudam sem perceber, tanto que, sem perceber, vão entrando para um caminho e que vai trazer mudança, sim, no caminho da tristeza, no caminho da dificuldade mental, sem perceber. E a vida dele é mudada. Isso. É por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque a gente ainda tem muita questão de preconceito mesmo em relação à saúde mental. Então, o Janeiro Branco é justamente para a gente trazer isso para a realidade. Para a gente colocar isso, que é normal a gente ter as nossas emoções muitas vezes frustradas. É normal a gente ter um sofrimento mental. É normal. Quantas vezes a gente já não passou momentos de tristeza na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não passou momentos de perda e quanto a gente se restabeleceu nesses momentos. Então, olha como é importante a gente falar de saúde mental. Demais.
E o interessante que você falou sobre o preconceito, Renilde, que realmente, quando se fala, vai procurar um psicólogo, você precisa fazer uma terapia, você precisa de uma ajuda, as pessoas elas não querem aceitar que precisam ir em um psicólogo, porque pensam que para ir em psicólogo, eu já falei isso aqui várias vezes no programa, já estou até abusada de falar, que para você ir no psicólogo, você não precisa necessariamente, eu estou doente, preciso ir no psicólogo porque eu estou já afetado da minha saúde mental. Não, você pode precaver, você pode se cuidar, prevenir, não é verdade? Você Sim. pode ir naturalmente. Eu vou começar a ir ao psicólogo para evitar futuros problemas Exatamente. saúde mentais. Na verdade, o que mental. a gente faz, enquanto profissional da psicologia, a gente faz com que a pessoa se conheça um pouco mais, né? Que ela possa ver os limites dela, as emoções dela. Por que eu sinto determinada emoção quando eu estou em um local? Por que eu sinto uma tristeza até hoje? Um exemplo, né? Porque eu sinto uma tristeza até hoje, depois que a minha mãe faleceu há tantos anos. Então, tudo isso a gente vai fazer com que a pessoa consiga se conhecer. É isso que a psicologia faz. Enquanto saúde mental, cada vez mais que a gente conhece as nossas emoções, cada vez mais que eu consigo lidar com o que eu estou sentindo, é melhor para mim. Né? Eu não pego aquele sentimento de forma abrupta e de uma forma rápida. Eu consigo entender o que é que está passando dentro de mim. Tem pessoas que conseguem pedir ajuda. Tem pessoas que têm que ser ajudadas. Tem pessoas que conseguem pedir ajuda e que bom que elas conseguem pedir essa ajuda, né? Elas conseguem ir a um profissional ou muitas vezes pedir ajuda ao companheiro, à mãe, a um amigo, alguém que está do lado dela e que ela se sente bem em conversar. Porque, gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo hoje, de muitas fragilidades emocionais, né? Então a gente precisa também, a gente não é forte todo o tempo, né? Tem horas que a gente desaba, é normal. Eu não dou conta de tanta coisa. Às vezes eu sou mãe, eu sou a profissional, eu preciso limpar minha casa, eu preciso acordar cedo, e às vezes isso tudo é um fardo muito grande. E quando a gente fala sobre a nossa saúde mental, eu tenho alguns pacientes que dizem assim, nossa, eu saio daqui leve, porque eu consegui falar tudo aquilo que me deixa presa. E eu falei, nossa, parece que eu estou voando, né? Sai o peso às vezes o psicólogo não fala quase nada e só do paciente, do cliente falar, expor, Exatamente. ele já tira toda aquela carga. Com certeza. A Érica quer falar. Não, é muito interessante isso mesmo, né? O fato de desabafar parece que tira um peso de dentro da gente. Isso é muito importante. Com certeza. A Érica, gente, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência. Ela vai falar o que aconteceu, mas ela vai dar detalhes melhores daqui a pouquinho no segundo bloco. Mas ela vai falar um pouquinho aqui pra gente. O que foi, Érica, que aconteceu com você? O que você sofreu para você hoje trazer a experiência para o pessoal aí de casa? Então, Kênia, eu me recordo assim, que desde da minha infância já tinha algo que doía dentro de mim. Eu fui criada sem o meu pai, né? Eu fui criada somente com a minha mãe e sem os meus irmãos. Então eu já sinto que desde a minha infância faltava algo, porque eu sempre quis ter uma família normal. A minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. Era o meu sonho, né? De criança. E aí, então, eu cresci em um lar, né, desestruturado, e eu sinto que isso já me afetava, porém não entendia, não procurei ajuda até então. Me casei e engravidei. Quando eu engravidei, pelo fato de eu ter sido abandonada no passado como criança, eu tinha muito medo de perder a minha filha. Para mim, ela era tudo que eu tinha. Então, eu não conseguia imaginar a possibilidade de eu ficar sem ela. E eu tinha muito medo de perder ela. No caso, doutora Renilde, ela tinha um trauma que estava guardadinho no inconsciente.
Assim, quando a gente não trabalha as nossas emoções na hora, por exemplo, ela teve esse momento. Claro, eu não posso analisar ela porque agora é o primeiro contato que eu estou tendo com Sim. ela, né? E a gente também não está no local apropriado. Mas o que é que a gente pode perceber é que ela já teve uma emoção lá atrás, né? Que ela não conseguiu cuidar dessa emoção, que ficou guardada dentro dela. E aí, quando ela engravidou, isso também veio à tona. Essa emoção, esse medo, esse sentimento, essa questão, assim, bem difícil da forma sentimental. Quando a mulher né? engravida, ela fica mais sensível. Sim, é normal ela ficar. Só que aí a gente tem algumas coisas que fazem a gente diferenciar da depressão pós-parto e de uma tristeza. É normal, sim, a gente se sentir triste, muda muito o corpo da mulher, né? Eu me refiro ao fato de unir tudo. Ela ficou sensível, então gerou aquela Sim, explosão. são muitas coisas, Sim. né? São muitas coisas envolvidas. Então, com que certeza. vai juntando e no final Sobrecarrega, né? sobrecarrega. Claro. Porque tudo é incrível, não tem nada. Tudo que acontece na vida da gente vai juntando, a gente pensa que não acontece nada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as crianças. Claro. Às vezes as pessoas, os adultos, alguns não têm esse cuidado e falam qualquer coisa para a criança ouvir. E não entende que um dia aquela criança vai crescer. E existem muitos casos de crianças depressivas. Sim, com certeza. As crianças, elas manifestam do jeito delas, mas elas manifestam, né? Então, tem profissionais que são especialistas em crianças. Aí, porque tem gente que acha assim, criança, ela não está ouvindo, ela não está entendendo, ela não sabe o que está acontecendo. Ela sabe sim. Por exemplo, o papai, com a mamãe se separou, o papai saiu de casa. Ele não vai nem perceber. É preciso explicar para a criança o que é que está acontecendo, porque senão ele sente como se ele não tivesse pertencendo àquela família. Poxa, meu pai foi embora, não falou nada e tudo mudou aqui dentro de casa e agora? Então, olha o quanto é importante a gente falar, né? E ouvir também a criança, né? As emoções, e não falar assim, menina, engole esse choro, tá bom disso. Não, deixa a criança extravasar. Né? Aí acontece que gera traumas, que vai trazer problemas na vida Futuros. adulta. Sim, com certeza. Aí da onde a gente vê tantas pessoas revoltadas, tantas pessoas que carregam ódio Sim. no coração, aquela não consegue amar, não consegue gostar de ninguém. E às vezes a gente não entende, essa pessoa é ruim, tem um coração ruim. Mas às vezes quando a gente vai analisar lá atrás... Isso, essas pessoas que elas são muito rudes, né? Aquelas pessoas assim que nem muita gente gosta, né? Nossa, lá vem fulano, ele é mau caráter, a gente não gosta de estar do lado dele. Mas se a gente for sentar para ouvir a história dele, muitas vezes ele tem marcas emocionais muito grandes lá dentro, que ele não conseguiu lidar. E a forma como ele está lidando com isso é a partir da explosão, é a partir de tratar o outro mal. Então, olha como uma coisa vai gerando outra. Né? Feridas guardadas que não foram tratadas. É isso. É incrível que se você tem uma feridinha ali, seja qual for a parte do seu corpo, e se você não cuidar, não passar o remédio para ela cicatrizar, mas se você ali tapar aquela ferida, ela, ao invés de ser cicatrizada, ela vai só crescer, né? Isso. Vai crescendo, crescendo. E tem casos que não tem mais jeito. A pessoa às vezes perde um membro, perde uma perna, perde um braço e até a vida, porque aquela ferida não foi sarada. A ferida também da nossa alma Sim. é assim. Com certeza. E assim, não é a questão que você vai esquecer o que aconteceu. Aquele momento foi muito difícil para mim, eu vou esquecer. Não. É como uma ferida. Vai ficar marca? Vai. Só que não vai doer mais. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar para que eu consiga lembrar daquele momento muito difícil que eu passei sem trazer o sofrimento à tona. Você vai ver que ela já está sarada. Exatamente. Só ficou a marquinha ali para você lembrar. Isso. Exatamente. Eu tô achando incrível tudo que ela tá falando, porque é exatamente o que eu sentia. Tinha muitos momentos na minha vida que eu não conseguia nem falar.
Se eu pensasse, o meu coração sangrava. E hoje eu consigo falar, eu consigo lembrar. E é como ela, exatamente como ela falou. É algo que machucou? É. Mas eu consegui vencer e é uma ferida sarada. Nossa, é incrível ouvir isso, é incrível. E se você quer saber como a Érica conseguiu sarar essa ferida, fique ligadinho que a gente vai para os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta e a Érica vai contar a experiência dela pra gente aqui, tá? Te aguardo. Sabe aquela roupa que você imagina para fazer bonito em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Samurai Modas para vestir à noite, de dia, no trabalho, no lazer, em qualquer ocasião. O melhor é na Samurai Modas. Preços que vão deixar você radiante. Aproveite a alegria de comprar para renovar todo o seu guarda-roupa com os nossos preços e as melhores condições de pagamento. Samurai Modas, onde comprar é uma maravilha. Loja física, Cidade Jardim e também no Instagram.